Vocês já tiveram aquele tipo de curiosidade em saber qual é considerada a melhor ou a pior coisa de um determinado segmento? Tipo, qual é considerado o pior desenho da Cartoon Network? Qual o melhor filme de 2024? Qual a pior marca de carro do ano? Tá ligado? Há um tempinho atrás eu fiz esse vídeo aí sobre o jogo do Bolt de PS2. E foi um vídeo bem engraçado porque, no fundo, esse jogo era horripilante. As mecânicas eram super repetitivas e os bugs, Jesus Cristo, aconteciam toda hora. Enfim, se tu quiser saber mais, tu assiste aquele vídeo depois. O lance é que eu fiquei com uma dúvida incrustada na minha cabeça. Se aquele jogo do Bolt, mesmo com todos aqueles defeitos gritantes, ainda era amado por muitas pessoas, qual que seria considerado o real pior jogo de PlayStation 2? Afinal, tem que existir alguma coisa que é odiada pela maioria das pessoas. E foi depois de pesquisar um pouco dentro de alguns fóruns do Reddit, sites de críticas ou só comentário de pessoas que eram tão curiosas quanto eu, que eu acabei chegando em 3 jogos. O primeiro dos 3 foi um jogo de corrida do Crazy Frog, o Crazy Frog Racer 2. Sim, isso existe, e não só existe, como é o segundo jogo da franquia. Eu também fiquei bem assustada. Porém, tirando o fato de que esse jogo é só um bootleg super genérico de qualquer outro bootleg de Mario Kart, ele não tem nenhum problema gigantesco. Ter gráficos ruins e uma jogabilidade medíocre, não acho que são fatores grandes o suficiente para considerar como o pior. Tanto que dá pra ver que, assim como no jogo do Bolt, ele era realmente amado por algumas pessoas. Provavelmente por nostalgia? Provavelmente. Mas sei lá, eu acho que isso ainda vale de alguma coisa. Ok, em segundo lugar, a gente tem o Little Britain, o jogo, uma versão de PlayStation 2 de uma série de comédia de 2003, que meio que tinha a premissa de zoar com o estilo de vida britânico, e assim fazer uma sitcom em cima disso. Então, tudo nessa série é meio que focado em ser uma grande sátira, e o jogo foi feito nesse mesmo intuito, para ser uma sátira da própria sátira. Então todos os minigames desse jogo são completamente escrachados. Seja tipo andar de patins seminua no meio de uma praça pública, fazer salto ornamental com um homem de meia idade, ou até mesmo uma paródia super esquisita de Pac-Man situada no mercado. Esse jogo ele é ruim porque provavelmente essa era a intenção, fazer algo zoado. Então eu também não vejo muito sentido em criticar um jogo que nem mesmo se leva a sério. Seria tipo pegar aquele filme trash do pneu assassino e tentar criticar ele com os mesmos parâmetros de um filme convencional. Não vai funcionar. E é por isso que ele também não é o pior. Mas no final do dia, eu encontrei um jogo. Um jogo que foi comentado por muitas pessoas, que tem uma nota assustadoramente baixa em qualquer site de crítica, e que, diferente do último, esse sim se leva a sério. Snow White and the Seven Clever Boys, ou melhor, o pior jogo de PlayStation 2. Gente, eu sei que vocês odeiam ver anúncio, mas eu nunca na minha vida pensei que eu seria patrocinado dessa forma. Então se você puder me dar uma ajuda e não pular, cara, tu ia me ajudar demais. Sério mesmo. Valeu. Eu adoro jogar no celular. Vocês mesmos sabem o quanto eu gosto de Pokémon Go, por exemplo. O problema é que eu não aguentava mais o jogo travando em literalmente qualquer coisa que eu fosse fazer, então eu só acabei desistindo. Mas com o patrocinador desse vídeo, os seus problemas finalmente acabaram. Esse gancho foi bom, véi. O Red Magic 9S Pro foi feito justamente para você que adora jogar jogo no celular, mas não aguenta mais aqueles travamentos insuportáveis. Aqui esse problema simplesmente não existe. Equipado com um processador Snapdragon de 8ª geração, você consegue facilmente rodar até os jogos mais pesados numa taxa de frames de mais de 60 FPS, muito sólido. Além de ter um hardware feito para rodar qualquer coisa, ele ainda tem um modo exclusivamente para jogos. Tem até um botão feito para ativar ele e eu não tô brincando. Dentro desse modo você consegue configurar algumas coisas, como alocar mais GPU e CPU para rodar melhor os seus jogos, ou, se você quiser, para economizar um pouco mais de bateria, além de aumentar ou reduzir o poder do seu próprio processador. E não satisfeito com isso, você consegue ainda configurar controles específicos, como a sensibilidade, a estabilização e até mesmo configurar triggers. Sim, esse celular tem os 2 triggers como um controle de verdade. Tropia, mas isso aí deve sobreaquecer muito o celular. Então, é por isso que o Red Magic 9S Pro ele tem um sistema próprio de refrigeração de cooler. Sim, esse celular tem ventoinha. Tipo o teu PC. E pra quem ama LED em absolutamente tudo, esse celular também atende perfeitamente suas necessidades. Pô, até a logo desse celular brilha, véi.
Então se tu ficou interessado, corre aqui no link da descrição e busca saber mais sobre modelos, preços e, claro, sobre o seu possível futuro celular para poder jogar absolutamente qualquer coisa que você quiser. Obrigado, Nubio, pela parceria e vamos pro vídeo. Snow White and the Seven Clever Boys, ou A Branca de Neve e os Sete Garotos Espertos, é um jogo de 2006 publicado e divulgado pela Phoenix Games. E assim, na real eu nem sei se eu poderia chamar isso de um jogo, porque a única coisa que tem nele são alguns minigames bobos para crianças de 5 anos. Tipo, vamos lá, clicando no caranguejo você tem um minigame de pintura. Sim, só arrastar o mouse e ficar pintando coisa. Clicando no crocodilo, um minigame de quebra-cabeça. Clicando no cavalo marinho, tem um minigame de jogo da memória. E clicando nesse polvo, você tem acesso ao curta desse jogo. O curta, na real, é uma história bem bobinha envolvendo todos esses personagens que você viu até agora. A animação introduz primeiramente os 7 garotos inteligentes. E meio off-topic esse ponto, mas eu não consigo não achar a representação da única pessoa negra dentro desse curta extremamente esquisita. Se você for analisar desenhos antigos que tiveram alguns episódios com cunhos racistas, como aquele lá do Pernalonga e o Caçador, você vai notar que as mesmas caricaturas estão presentes aqui também, principalmente quando a gente olha para os olhos pequenos e para essa boca gigantesca. Muito maior que a boca de qualquer outro personagem. Então assim, eu não quero acusar nada, mas fazer esse tipo de representação em um jogo de 2006, eu não sei, só não parece muito da hora. Enfim, depois que eles chegam na casa deles, os 7 garotos encontram a suposta Branca de Neve, e assim ela começa um grande número musical. E sendo bem sincero, por mais que esse jogo seja bem mal feitinho, eu achei essa fusão de 2D com 3D genuinamente legal. Pareceu uma vibe bem Gorillaz anos 2000, tipo aquele clipe Dare da Noodle ou o clipe de Clint Eastwood no primeiro álbum deles. Acho que vocês pegaram a ideia. Enfim, depois dessa música acontece o que vocês já sabem. A rainha se transforma numa velha, dá uma maçã envenenada para Branca de Neve, os 7 garotos ficam super tristes que perderam a sua amiga, até que um outro garoto aleatório chega numa bicicleta, beija a Branca de Neve e assim salva ela daquela suposta maldição. Ah, e antes que você ache que esse beijo foi estranho porque o garoto é literalmente uma criança, lembra que a Branca de Neve ela tem 14 anos. Então, tá de boa. Bem, depois desse curta, por incrível que pareça, o conteúdo do jogo acaba. Qualquer outro minigame vai usar cenas, frames e trechos dessa mesma animação, fazendo ele ser um jogo tão curto que o detonado desse jogo tem apenas 18 minutos. Agora você provavelmente deve estar com o mesmo pensamento que eu tava quando eu terminei esse jogo. Por que raios as pessoas consideram isso o pior jogo de PlayStation 2? Ele não é necessariamente bom ou ruim, eu não diria nem que ele é ao menos um jogo, tá mais para um curta interativo para crianças. E no fundo ok, não é como se um curta fosse a pior coisa do mundo, mas foi nesse momento que eu comecei a focar um pouco mais nos detalhes. E pra gente continuar isso, eu preciso voltar um pouco nesse vídeo também. Essa é a capa de Snow White and the Seven Clever Boys. E se você prestou o mínimo de atenção nos últimos 5 minutos desse vídeo, você deve ter percebido que absolutamente nada dessa capa tá no jogo. A Branca de Neve é completamente diferente, essa bruxa nem aparece durante aquela animação, e esses embaixo são os próprios 7 anões, e não aquelas 7 crianças esquisitas. Ou seja, a capa do jogo sequer contém o conteúdo do próprio jogo. E calma que ainda fica mais estranho. Pesquisando um pouco mais sobre esse jogo, eu descobri que ele não só era um clickbait gigantesco, como também era absurdamente caro. Sim, esse jogo que vocês viram, quando essa foto foi tirada, estava custando mais de $100 numa loja de revenda, enquanto outros jogos bem mais completos custavam 3 ou até mesmo menos de $1. Não fazia sentido um preço tão alto para um jogo tão simples, assim como não fazia sentido essa capa ser tão mentirosa. E foi nesse momento que eu percebi que eu estava entrando em um buraco muito mais interessante do que eu achava. Porque assim como a capa de Snow White, esse vídeo ele também é um grande clickbait. E no fundo, a verdadeira estrela da nossa história não é o jogo besta da Branca de Neve, e sim a empresa por trás desse jogo. A Phoenix Games é uma editora e publisher alemã focada única e exclusivamente em lançar jogos ruins, ou como eles mesmos dizem, low effort titles. A ideia é que todos os jogos deles têm a mesma premissa.
O Pinóquio tem essa capa extremamente chamativa, para não dizer horripilante, mas o jogo final também é sobre colorir imagens e memorizar cartinhas. O próprio jogo da Branca de Neve que eu mostrei, na real tem uma versão de Nintendo Wii, e a capa dessa versão é uma coisa completamente diferente, tanto do jogo oficial quanto da primeira capa. E você pode estar até pensando, mas deve ser um jogo novo. E não, é absolutamente a mesma coisa. A mesma coisa com o jogo do Rei Leão, uma capa escabrosa e minigames genéricos, com João e Maria, com Cinderela e você pegou a ideia. Eu lembro que quando eu fui jogar a versão deles do Peter Pan, eu até tomei um susto, porque diferente dos outros jogos, esse sim tinha algo de verdade. Tinha cutscenes, animações em 3D e, claro, uma jogabilidade que existe. Mas foi aí que eu percebi que eu tava na real jogando um jogo oficial da Disney de 2002. E que o jogo da Phoenix Games do Peter Pan, na verdade, era isso daqui. Assim, eu não fiquei necessariamente surpreso com a realidade, mas eu preciso admitir que bateu um pouco da decepção. Os caras eram tão pilantras com essa vibe de jogos de baixo esforço que eles literalmente lançaram 2 jogos iguais como se fossem jogos diferentes, como foi o caso da adaptação entre muitas aspas do filme do Rei Leão e do jogo Animal Soccer World, que tinham as mesmas imagens dentro dos mesmos minigames e o mesmo design dentro do jogo. Ou seja, era literalmente a mesma coisa. Mas tá bom, chega de ficar falando de jogo adaptado de história da Disney. A Phoenix Games, como toda boa publisher, também tem seus jogos autorais. E isso, acredite se quiser, não é um bom sinal. Esse usuário aí, o Tim Redder, sei lá como é que fala o nome dele, acabou levantando esse mesmo questionamento que eu levantei com vocês em um fórum de jogos. A ideia do porquê que esses jogos da Phoenix Games são tão superfaturados. E aí no meio do comentário ele tanto citou alguns nomes como os preços também. Mambo custando $80, Shadow of Ganymede custando 95, Crab Adventure custando 90, Gecko Blaster custando 80 e você entendeu. Não tinha um jogo dessa lista que não custasse pelo menos R$250. Então, a fins científicos, eu fui dar uma olhadinha em algum deles. O primeiro jogo que eu baixei foi esse Crab Adventure, já que a capa dele parecia realmente interessante. Sabe, eu adoro caranguejo. Mas quando eu fui ver de fato do que se tratava, ele era só um daqueles bootlegs de jogos de acertar as cores, tipo um bubble shooter da vida. E, sei lá, nada contra bubble shooters, acho que o meu avô adora esse tipo de jogo, mas pagar $90 nisso? Sei lá. Eu até joguei por alguns minutos pra ter certeza de que eu não tava desperdiçando alguma coisa secreta e que o jogo ia começar depois de algumas fases. Mas não, óbvio que não. Então eu só deixei pra lá. Depois eu tive que dar uma olhada nesse tal de Gecko Blaster. Afinal, olha essa capa irada, cheia de explosões ao fundo e lagartos super bem animados. Tudo que um homem precisa pra ser feliz, não é mesmo? Mas adivinha, o jogo era literalmente isso aqui. Eu nem quero soar repetitivo, mas esse jogo aí custa $80. $80 é mais ou menos R$430. Esse jogo. R$430. Sim, esse jogo. Ó, eu sei que vai parecer irônico, mas esse jogo aqui vai surpreender vocês. Por mais que os menus desse jogo pareçam estar em 240p, esse aqui, diferente dos outros, pelo menos tem alguma coisa pra fazer. A ideia desse jogo é ser tipo um Street of Rage 3D, só que com os gráficos meia bomba e uma HUD pior ainda. Só que a coisa boa é que esse gênero de jogos beat'em up, pelo menos eles são bem divertidos. Assim, não dá pra dizer que esse daqui é super legal de jogar, até porque os controles não funcionam direito e por metade do tempo eu ficava dando murro no ar ou sendo agarrado da forma mais tosca possível. Mas assim, se for pra eu pagar $80 em um jogo ruim, eu prefiro que seja algo assim, com alguns personagens diferentes e alguns golpes interessantes, do que qualquer outro jogo genérico que você encontraria instalado no celular da tua avó. Até porque teve uma hora que eu finalmente aprendi a como agarrar os inimigos, e eu literalmente fiquei o jogo todo só fazendo a mesma coisa.
vocês podem julgar os meus métodos, mas nunca os meus resultados. Outra coisa que eu descobri enquanto eu pesquisava para esse vídeo é que boa parte das animações que eles usaram naqueles jogos mais simples na verdade não eram nem deles. Como naquele jogo do Rei Leão, por exemplo, que no fundo as cenas eram de um curta alemão feito por um estúdio de animação chamado Jingo Pictures, sobre uma partida de futebol e uma sociedade de animais inteligentes. Então assim, no final nem era um curta sobre o Rei Leão de fato. Até mesmo no conteúdo do jogo, eles estavam mentindo. Então assim, eu acho que eu entendo por que as pessoas não gostam da Phoenix Games. Imagina você como uma criança norte-americana. Tu pede um jogo do Peter Pan pro teu avô, imaginando que você vai ganhar alguma versão oficial da Disney, e é isso que você recebe. Acho que o paralelo mais próximo aqui do Brasil seriam aqueles filmes da Videobrinquedo, que faziam paródias com animações da Disney e da Pixar. E que eu imagino que deva ter feito muitas crianças irritadas, porque, sei lá, enquanto elas queriam ver carros, os pais acabavam comprando carrinhos. Então faz sentido eles criticarem a qualidade dos jogos, faz sentido eles reclamarem um pouco dos preços meio salgados, e faz todo sentido as pessoas se sentirem enganadas por comprar um jogo e receber outra coisa completamente diferente. E é por todos esses fatores que eu acho que dá pra entender o porquê que as pessoas falam que esses são os piores jogos de PlayStation 2. Não é muito sobre o jogo em si, é mais sobre o contexto da empresa que publicava eles. Acho que essa má fama de fazer jogos ruins ou só jogos mentirosos realmente fez mal pra reputação dos caras, criando esse estigma que qualquer coisa feita pela Phoenix Games naturalmente vai ser a pior coisa do mundo. E também não é como se eles se importassem. A empresa meio que faliu lá em 2010 e um dos seus donos, o Paul Scher, acabou morrendo em 2011, um ano depois. Então, tudo que sobrou da Phoenix Games no final das contas foram memórias. Memórias de infância das milhares de pessoas que cresceram jogando os jogos dessa empresa. Uma pena essas memórias, em sua maioria, não serem nem um pouco positivas. Fazer o quê? Por mais que eu entenda a motivação das pessoas de odiarem tanto os jogos da Phoenix Games, eu não posso dizer que eu fiquei satisfeito com a resposta que eu encontrei. Sabe, eu não sou um estadunidense, eu não cresci com o contexto que eles cresceram. Pra mim, os jogos da Phoenix Games são só jogos bestas. Eu nunca tive que comprar um jogo super caro e eu nem fui enganado, eu já sabia que ia ser propaganda enganosa. Então, na falta de uma opção melhor, o grande vencedor de pior jogo do PlayStation 2 vai ser Little Britain, The Video Game, o jogo tosco e satírico inspirado na sitcom de 2003. Palmas. Palmas pro pior jogo do mundo. Eu até pensei em colocar o Crazy Frog na primeira posição, mas não dava. Aquele sapo mutante foi muito importante nas minhas festas de aniversário quando eu tinha 8 anos de idade. Então, diferente de Little Britain, eu guardo um pouco de carinho pelo Crazy Frog. Enfim, se vocês gostaram dessa vibe mais descontraída, contando a história de uma experiência que eu tive, fala aí nos comentários que eu realmente curti fazer isso aqui. E também não esquece de apoiar clicando no botão de like. E olha, eu não tô nem pedindo isso de uma forma meio automática, eu tô pedindo de coração mesmo. Pra você que tá logado na tua conta, não custa absolutamente nada descer um pouquinho e deixar um like. E isso me dá uma métrica muito positiva da aprovação de vocês. Na verdade, é a única métrica que eu tenho, até porque confiar em view nem sempre é a melhor opção. No mais, clica aqui nesse outro vídeo, que eu acho que você pode acabar gostando também, já que os temas são parecidos, e a gente se vê num próximo momento. Tchau, tchau.